Ainda no segundo Arque Amazônia 2016, entrevistamos Maria Eliana Joubert Ribeiro, que é coordenadora da Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAU Brasil e que falou sobre o Pacto pela Qualidade da Cidade, a proposta do Conselho de Arquitetura e Urbanismo na construção da nova agenda urbana dos municípios e também fala sobre sua grande admiração nas obras de Severiano Mário Porto e com o presidente do IAB, Sérgio Ferraz Magalhães, que falou sobre quais são as expectativas e quais os projetos e planos para depois do Arque Amazônia 2016 e do Congresso Mundial dos Arquitetos em 2020, que será realizado também aqui no Brasil. Como conselheira federal e coordenadora da Comissão de Política Urbana e Ambiental, eu tenho viajado muito pela região norte, pelos povos amazônicos. E entender essa territorialidade do Brasil, entender essas condições diferenciadas é uma questão fundamental. E o Brasil, dentro desta territorialidade que nós temos aí, o anterior foi em Quito, é muito importante. Os temas que têm sido discutidos estão sendo discutidos a nível mundial. São temas que vão agora para o Habitat 3, que é uma agenda que vai ser construída para os próximos 20 anos das cidades. Então, nós estamos discutindo todas essas questões que são relativas a esse assentamento territorial que tem sido extremamente danoso, e não tem sido danoso no Brasil ou para os povos amazônicos. Ele tem sido danoso para todos os territórios, principalmente os territórios que a gente tem aqui na América do Sul, América Latina. Então, eles têm sido extremamente danosos. E temos experiências boas, como a gente tem a experiência que foi dita ontem pelo Gustavo Restrepo, da Colômbia, que saíram de um território arrasado e que, diante de uma construção e de uma participação popular que é fundamental, tem sido construída uma nova sociedade, e essa nova sociedade passa fundamentalmente por nova arquitetura e novas cidades construídas com a sociedade por profissionais habilitados. Primeira vez em Manaus? Primeira vez em Manaus, apesar de ter uma admiração enorme por muitas das arquiteturas feitas aqui, como a arquitetura da questão ambiental feita pelo Severiano Porto, que é na Unifran, né? A arquitetura que eu quero ver do Teatro Amazonas, que eu não vi, mas eu pretendo passar lá amanhã para ver. E até uma arquitetura que eu acho como arquitetura muito bonita. Eu questiono como arquiteta, como urbanista, a forma como foi feita, inclusive pela demolição que é do novo estádio. Eu questiono primeiro por que demolir um estádio que era um patrimônio feito pelo Severiano Porto, em que, inclusive, como o Mineirão e o Mineirinho, podia dar um suporte para os atletas locais, para treinamentos, para surgimento de novos atletas. E a outra arena, seria uma arena mais para as grandes competições, mas esse suporte seria fundamental. E era uma arquitetura de extrema qualidade. Então, é essa discussão que a gente precisa fazer. As cidades, elas não precisam destruir o seu patrimônio. Elas precisam, a partir do seu patrimônio, construir novos patrimônios e construir uma nova forma de relação. E a nova forma de relação, a igualdade para todos na cidade, ela não é simplesmente você ter a praça e dizer que todos têm acesso. A praça existe, mas para que todos tenham acesso, você tem que trabalhar na acessibilidade. Quem mora a 2 horas da praça só vai chegar à praça se ele tiver condições de acessibilidade à praça. E não passa só pelo transporte, passa também por questões econômicas que têm que ser trabalhadas dentro do território. Bom, a importância do segundo Arque Amazônia, eu penso que tem 2 dimensões. A primeira é
em si a realização de um congresso sobre a cidade amazônica, sobre a questão da sustentação e da arquitetura ante esses desafios do clima, que é a grande questão desse início do século XXI. Mas tem também uma outra importância grande para o Instituto de Arquitetos do Brasil, para os arquitetos brasileiros, que ele se constitui no primeiro grande evento preparatório do Congresso Mundial de Arquitetos, que vai se realizar no Brasil em 2020. E daqui até 2020, nós temos que refletir sobre as condições urbanas do Brasil, sobre a arquitetura brasileira, mas também sobre a arquitetura latino-americana, pan-americana, sobre a arquitetura dos países em desenvolvimento. E tudo isso começa em seu grande evento a partir desse segundo Arque Amazônia. Porque o tema do Congresso de 2020 é Todos os Mundos, Um Só Mundo, Arquitetura 21. Ora, aqui nós temos uma expressão muito importante desses todos os mundos que constituem o nosso universo urbanístico e arquitetônico contemporâneo. E aqui também temos uma síntese deste um só mundo do século XXI. Então, a organização do segundo Arque Amazônia tem esse duplo significado para todos nós. Eu fico muito contente que tenha alcançado um resultado tão positivo quanto o que nós estamos vivenciando aqui em Manaus. Não perca daqui a pouco aqui no programa D&D, o Mirante do Gavião, um hotel de selva inspirado em um barco de cabeça para baixo. Daqui a pouco a gente volta.